Eu já não sei bem em que momento minha vida começou a perder a forma normal das coisas. Hoje, com meus cabelos completamente brancos e as mãos que tremem mesmo quando estou em repouso, eu tento organizar as lembranças como se fossem peças de algo que nunca foi feito para ser montado. Mas tudo volta sempre do mesmo jeito, fragmentado, escuro e errado. Como se a própria cidade tivesse aprendido a respirar dentro de mim. Eu moro, ou melhor, moro ainda, em uma dessas metrópoles que nunca dormem de verdade. Mas isso é uma mentira que as pessoas gostam de contar. À noite, quando os prédios ficam iluminados apenas por faixas de luz fria e cansada, você percebe que ela não dorme. Ela apenas observa. Foi há muitos anos que comecei a notar as primeiras coisas. Pequenas, quase ridículas no começo. Coisas que qualquer pessoa ignoraria. Eu caminhava todas as manhãs cedo, antes do sol nascer por completo, porque sempre tive dificuldade em dormir. O ar tinha um cheiro metálico, como se a cidade respirasse ferrugem e poeira ao mesmo tempo. Os prédios eram tão altos que pareciam se inclinar levemente, como se tentassem ouvir o que eu pensava. Foi numa dessas manhãs que percebi pela primeira vez. Uma janela, no 18º andar de um prédio que eu passava todos os dias, estava aberta. Nada estranho nisso. O estranho foi que eu vi atrás dela, uma luz fraca, pulsante, como se não fosse elétrica, mas viva. E dentro dessa luz, uma silhueta parada, imóvel demais, olhando diretamente para a rua. Eu parei por alguns segundos, o coração acelerando sem motivo claro. Resquiar. Quando abri os olhos de novo, não havia ninguém na janela. E ela estava fechada. Eu ri de mim mesma naquele dia. Disse que estava cansada, que a mente inventa coisas quando a gente envelhece e dorme mal. Mas a cidade começou a responder. As ruas começaram a ficar mais silenciosas em certos pontos, como se o som simplesmente fosse engolido. Não era ausência de barulho. Era algo pior. O som existia até chegar em determinados lugares e morria. Os postes de luz começaram a piscar de um jeito irregular, como se estivessem tentando comunicar algo em uma linguagem quebrada. Às vezes, eu jurava que a luz demorava um segundo a mais para reagir aos meus movimentos. O primeiro evento que realmente me fez entender que algo estava profundamente errado aconteceu numa noite de chuva leve. Eu voltava do mercado tarde, segurando 2 sacolas pequenas. A avenida principal estava quase vazia, apenas alguns carros passando como vultos rápidos demais. O vento trazia um cheiro de concreto molhado e algo mais, algo doce e podre ao mesmo tempo. Foi quando percebi que todos os reflexos das vitrines estavam atrasados. Eu caminhava e via minha imagem me acompanhando meio segundo depois. Não perfeitamente sincronizada. Não como um atraso de luz. Era como se o reflexo estivesse hesitando. Eu parei em frente a uma vitrine escura. A loja já estava fechada. E ali, no vidro, eu me vi, mas não exatamente como estava. Meu reflexo estava olhando para outro lugar. Mesmo quando eu virei o rosto, ele continuou olhando para a lateral, como se estivesse vendo algo que eu não podia. Eu larguei as sacolas no chão e fui embora sem olhar para trás. Naquela noite, eu não dormi. Mas foi depois disso que tudo começou a piorar de verdade. Os corredores do meu prédio começaram a parecer mais longos do que deveriam. Eu morava no 8º andar e conhecia aquele caminho de olhos fechados. Mesmo assim, às vezes, o corredor parecia se estender mais alguns metros, como se estivesse se adaptando à minha presença. E havia sempre alguém ou algo no final dele. Nunca uma forma clara. Apenas uma presença. Uma sensação de estar sendo observada por algo que não precisava de olhos para ver. Certa vez, eu caminhei até a porta do meu apartamento e ouvi passos atrás de mim. Parei imediatamente. Os passos também pararam. Mas o som continuou, só que agora à minha frente. Como se estivesse dentro de mim. Foi nessa fase que comecei a perder a confiança na minha própria percepção. Os sons vinham de lugares errados. As sombras não combinavam com a luz. E, pior de tudo, havia noites em que eu acordava sentindo que alguém tinha estado no meu quarto, apenas me observando dormir, sem tocar em nada, sem deixar marcas. Só presença. Mas o ponto de ruptura aconteceu numa madrugada em que a cidade parecia mais silenciosa do que nunca. Eu acordei com barulho vindo da janela. Um som leve, como unhas arranhando o vidro lentamente. Eu me levantei devagar, o coração já sabendo antes de mim que eu não queria ver o que estava ali. Mesmo assim, eu fui.
Quando abri a cortina, a rua estava vazia como sempre. Mas o vidro da janela tinha algo diferente. Minha imagem estava lá fora, olhando para mim. Não era um reflexo. Era eu. Ou algo que sabia exatamente como eu deveria parecer. Eu recuei em choque, mas a figura lá fora sorriu primeiro. E então, a luz do meu quarto apagou. No escuro, eu senti que não estava mais sozinha dentro da minha própria casa. Quando a luz voltou alguns segundos depois, não havia ninguém. Mas o espelho do corredor estava diferente. Minha imagem nele estava atrasada de novo, só que agora ela não me imitava. Ela estava tentando sair. A partir desse dia, eu deixei de confiar na minha visão completamente. Passei a andar olhando para o chão. Passei a falar sozinha apenas para ter certeza de que ainda havia som dentro de mim. Mas a cidade continuava me acompanhando. E, pior, parecia aprender comigo. As ruas começaram a parecer mais estreitas quando eu caminhava por elas. Os prédios inclinavam suas sombras na minha direção. As luzes piscavam como olhos cansados me seguindo. E havia noites em que eu tinha certeza absoluta de que a cidade respirava junto comigo. Hoje, quando olho pela janela, vejo uma metrópole viva demais. Os prédios não são estruturas, são presenças. As janelas não são janelas, são olhos. E eu não sei mais se ainda estou vivendo dentro dela. Ou se, em algum momento que eu não percebi, ela passou a viver dentro de mim. Às vezes, quando está muito silencioso, eu escuto algo me chamando pelo nome. Não de fora, mas de dentro das paredes. E a pior parte não é o medo. A pior parte é a sensação de que, um dia, quando eu finalmente não responder mais, a cidade vai continuar falando comigo mesmo assim. Se eu tivesse ouvido aquele som só uma vez, talvez eu ainda estivesse viva de um jeito normal. Mas ele voltou. E quando voltou pela terceira vez, a cidade já não me deixava mais esquecer. Eu me chamo Ana. Tenho 78 anos, embora às vezes me sinta mais velha do que tudo que existe ao meu redor. E eu moro numa dessas cidades que parecem nunca terminar, como se tivessem sido construídas em cima de si mesmas tantas vezes que esqueceram o próprio começo. Mas o que eu preciso te contar não começa comigo. Começa com o som. Um estalo seco, metálico, sempre vindo de algum lugar alto demais para eu conseguir localizar. Como se algo gigantesco, escondido entre os prédios, estivesse ajustando os próprios ossos. Na primeira vez que ouvi, achei que era obra. Aqui sempre tem obra. Sempre tem máquinas, sempre tem concreto, sempre tem esse cheiro de poeira úmida misturada com fumaça que nunca vai embora completamente. Mas não era isso, porque a cidade não se mexia como uma construção. Ela se mexia como um corpo. Eu percebi isso aos poucos. Eu já era velha quando tudo começou a ficar errado, mas ainda caminhava todos os dias pela manhã, antes do sol conseguir atravessar completamente a camada de cinza que paira sobre tudo. O ar era pesado, quase viscoso, e as ruas estavam sempre molhadas sem motivo claro, como se a cidade suasse durante a noite. Os prédios eram tão altos que parecia impossível que ainda estivessem de pé. Mas eles não estavam apenas de pé. Eles observavam. Foi numa dessas manhãs que eu vi a primeira coisa que não deveria existir. Um homem parado no 10º andar de um edifício de vidro. Não havia varanda, não havia janela aberta. Mesmo assim, ele estava lá fora, como se o prédio não fosse barreira nenhuma. Ele estava de costas para a cidade, mas eu sentia que sabia que eu estava olhando. Quando pisquei, ele já não estava mais lá. E o vidro estava quente. Não deveria estar quente. Eu encostei a mão sem pensar e senti uma pulsação lenta, como um coração distante batendo atrás da superfície. Retirei a mão imediatamente e fui embora com a sensação de que algo tinha me notado. A partir desse dia, a cidade começou a mudar de forma sutil. As ruas pareciam mais compridas quando eu caminhava sozinha. As esquinas demoravam mais para chegar. E, às vezes, quando eu olhava para trás, tinha a impressão de que os prédios estavam ligeiramente mais próximos do que antes, como se tivessem dado um passo. O som do estalo metálico voltou na semana seguinte, dessa vez à noite. Eu estava na cozinha do meu apartamento, um lugar pequeno no 12º andar, com janelas grandes demais para uma cidade tão escura. A luz de fora nunca era clara. Sempre havia um tipo de distorção, como se a iluminação viesse atravessando água suja. O som veio do lado de fora, como um osso sendo reposicionado.
Eu congelei com a xícara na mão. E então ouvi outra coisa. Passos. Mas não na rua. Dentro da parede. Eu deveria ter saído. Qualquer pessoa normal teria saído. Mas há uma coisa estranha que acontece quando você envelhece sozinha numa cidade como essa. Você começa a aceitar o impossível como uma variação do cotidiano. Então eu apenas fiquei ali, ouvindo. Os passos não eram apressados. Eram cuidadosos. Como se algo estivesse caminhando dentro da estrutura do prédio, evitando ser notado. E, por um segundo, eu tive certeza de que eles pararam bem atrás de mim. Eu não virei. Eu nunca mais virei quando sinto isso. Naquela noite, dormi pouco. E quando dormi, sonhei com corredores feitos de concreto vivo, pulsando lentamente como veias. Mas o pior começou depois disso. As luzes da cidade começaram a errar. Não piscavam apenas. Elas atrasavam. Como se o mundo precisasse de um instante para decidir se eu ainda estava ali. Eu caminhava e via as sombras das pessoas se movendo meio segundo depois delas mesmas. Os carros deixavam rastros de luz que não acompanhavam seus movimentos. E, em algumas vitrines, meu reflexo demorava a me obedecer. Mas o pior não era isso. O pior era que, às vezes, ele não me obedecia de forma alguma. Uma tarde, voltei do mercado e passei em frente a um prédio antigo, espremido entre torres modernas. O vidro da entrada estava rachado em padrões que pareciam mapas de algo vivo. Porque no reflexo, eu não estava sozinha. Atrás de mim havia uma figura alta demais, fina demais, com proporções que não faziam sentido nenhum dentro da lógica humana. Ela não tinha rosto definido. Apenas uma área escura onde deveria estar. E ela estava parada. Eu me virei imediatamente. Não havia nada. Voltei a olhar para o vidro. A figura ainda estava lá. Só que agora estava mais perto. Eu deixei as sacolas caírem e fui embora sem correr. Eu já sabia que correr não adiantaria. A cidade parecia gostar quando a gente corria. Foi nessa época que comecei a esquecer coisas simples. Não nomes, não datas, mas posições. Às vezes eu entrava em um cômodo e não lembrava de como ele deveria ser. As paredes pareciam deslocadas alguns centímetros para a esquerda. Os móveis mudavam de lugar quando eu não estava olhando diretamente. Uma vez, acordei de madrugada e encontrei minha porta aberta. Eu sempre fecho a porta. Mas ela estava aberta, e o corredor do prédio parecia mais longo do que o normal, iluminado por uma luz fraca que vinha de lugar nenhum. E havia alguém no final dele. Ou algo. Não era uma forma definida. Era mais uma sensação de presença comprimida no ar. Eu fechei a porta devagar e fiquei em silêncio até o amanhecer. Mas o verdadeiro colapso veio numa noite em que a cidade parecia errada demais até para ela mesma. Não havia sons de carros. Não havia vento. Nem mesmo o zumbido distante que normalmente nunca para. Era um silêncio tão completo que eu conseguia ouvir meu próprio sangue. Eu olhei pela janela e vi que os prédios estavam ligeiramente inclinados para dentro. Todos eles, como se estivessem formando um círculo ao redor de algo. E então eu entendi, pela primeira vez, que talvez a cidade nunca tivesse sido construída. Talvez ela tivesse crescido. Naquela noite, o som voltou. Muito mais alto. O vidro da minha janela vibrou. E, por um segundo, eu vi todas as janelas dos prédios ao redor piscarem ao mesmo tempo, como olhos fechando. Mas agora olhando diretamente para mim. Eu não lembro exatamente o que fiz depois disso. A memória fica falha. Como se alguma coisa tivesse passado uma mão dentro da minha cabeça e reorganizado tudo em silêncio. Só sei que agora, quando fico perto da janela, sinto a cidade mais próxima. Não em distância, em atenção, como se ela estivesse esperando. E às vezes, no meio da noite, quando o estalo metálico volta bem baixinho, eu tenho a sensação horrível de que ele não vem de fora. Vem de mim. E se eu fechar os olhos por muito tempo, eu não tenho mais certeza se vou lembrar onde termina meu corpo e onde começa a cidade. Dessa vez não foi um som que me escolheu. Foi uma ausência. E, por estranho que pareça, isso é muito pior. Meu nome é Lúcia. Tenho 86 anos. E antes que você pense que isso é só confusão de velha, já vou lhe dizer uma coisa com toda a certeza que ainda me resta. Eu lembro exatamente do dia em que a cidade começou a me esquecer. Não esquecer como quem perde um nome. Esquecer como quem apaga uma parte do mundo sem perceber.
Eu vivia naquele tipo de metrópole que parece sempre em construção e sempre em decadência ao mesmo tempo. Os prédios eram tão altos que escondiam o céu inteiro em certos pontos das avenidas. À noite, eles não pareciam iluminados, pareciam acesos por dentro, como se algo morasse neles e nunca dormisse. Eu sempre gostei de caminhar no fim da tarde. Era o único momento em que a cidade ainda parecia normal o suficiente para eu fingir que fazia parte dela. Até que, numa dessas caminhadas, aconteceu a primeira coisa impossível. Eu atravessei uma rua movimentada e percebi que ninguém me olhou. Não como desinteresse, como se eu não estivesse lá. Um homem passou tão perto de mim que quase encostou no meu braço e não desviou, não reagiu, não me viu. Eu parei no meio da calçada, esperando algum tipo de confirmação de que aquilo era apenas distração coletiva, coisa de cidade grande. Mas ninguém parou comigo. Foi assim que começou. Nos dias seguintes, pequenos pedaços de mim começaram a desaparecer do mundo. Primeiro, coisas simples. Uma atendente de padaria que já não lembrava meu nome, mesmo depois de anos me atendendo. Um porteiro que me pedia documentos toda vez, como se fosse a primeira vez que me via. Um vizinho que cumprimentava o vazio ao meu lado. E então, as coisas começaram a ficar erradas de verdade. Eu entrava em um ônibus e ele partia antes de eu sentar, como se o motorista tivesse certeza de que eu já estava lá. Eu falava com alguém. No meio da conversa, a pessoa perdia o fio e olhava para outro ponto da sala, como se eu tivesse saído sem sair. O mais assustador não era ser ignorada. Era ser parcialmente reconhecida. Como se a cidade estivesse apagando minha presença em camadas, sem saber exatamente onde eu terminava. Os prédios continuavam iguais, mas o espaço ao meu redor começou a ficar estranho. Eu me lembro claramente de uma tarde em que parei em frente a um grande edifício espelhado. Eu precisava atravessar a avenida, mas fiquei ali por um instante. No reflexo do vidro, tudo parecia normal. Tudo, menos eu. Meu reflexo estava atrasado, não em movimento, em existência. Eu me mexia, e ele demorava a me acompanhar como se estivesse sendo carregado por alguém com preguiça de me lembrar. E então aconteceu algo pior. Eu parei de aparecer em alguns reflexos completamente. Não em todos, só em alguns. Era aleatório. Como se a cidade estivesse testando em quais superfícies ainda se lembrava de mim. Foi nesse período que comecei a notar os vazios. Não vazios de silêncio, vazios de atenção. Eu entrava em lojas e sentia que os funcionários desviavam de mim sem motivo. Pessoas atravessavam meu caminho sem colisão, como se meu corpo fosse uma sugestão leve demais para afetar o mundo. E a cidade, essa enorme coisa viva de concreto e vidro, começou a agir como alguém que já sabe que vai esquecer você. Os prédios pareciam mais distantes quando eu olhava diretamente para eles. As ruas mudavam sutilmente de posição quando eu voltava a olhar para trás. E havia noites em que eu jurava que alguns quarteirões simplesmente não estavam mais onde deveriam estar. Mas o pior veio com os apagamentos completos. A primeira vez, eu achei que tinha errado o caminho. Eu sempre fazia o mesmo trajeto até uma pequena praça entre dois edifícios altos, onde havia um banco de pedra gasto pelo tempo. Mas numa tarde, simplesmente, não havia praça. Havia um prédio novo no lugar, sem transição, sem obra, sem lembrança. Eu fiquei ali parada, confusa, como se estivesse olhando para uma fotografia que alguém alterou enquanto eu piscava. Perguntei a um homem na rua se aquela praça existia antes. Ele me olhou com estranheza. Disse que ali sempre foi aquele prédio. Sorriu como se eu tivesse feito uma pergunta sem sentido. Foi aí que eu entendi a verdade pela primeira vez. A cidade não estava me ignorando. Ela estava reescrevendo o que tinha me visto fazer, como se eu fosse um erro de registro. Naquela noite, voltei para casa e percebi algo ainda mais perturbador. O meu prédio estava diferente. Não na estrutura, mas na memória dele. O porteiro me olhou como se tivesse acabado de me conhecer. Os elevadores hesitaram antes de reconhecer meu andar. E, quando cheguei ao meu apartamento, a chave demorou mais do que deveria para funcionar na porta. Como se a fechadura estivesse pensando se ainda me aceitava. Foi nesse dia que comecei a escrever tudo. Não porque eu achava que alguém leria, mas porque eu precisava provar que ainda estava acontecendo. Os dias seguintes foram um declínio lento e cruel. As pessoas começaram a esquecer conversas inteiras comigo no meio delas. Objetos meus deixavam de existir quando eu não estava olhando diretamente para eles.
E, às vezes, eu acordava com a sensação terrível de que partes do meu dia tinham sido removidas enquanto eu dormia. Como se alguém tivesse cortado páginas da minha vida. O ponto mais cruel aconteceu numa manhã qualquer. Eu desci para comprar pão. As pessoas começaram a esquecer conversas inteiras comigo no meio delas. Objetos meus deixavam de existir quando eu não estava olhando diretamente para eles. E, às vezes, eu acordava com a sensação terrível de que partes do meu dia tinham sido removidas enquanto eu dormia. Como se alguém tivesse cortado páginas da minha vida. O ponto mais cruel aconteceu numa manhã qualquer. Eu desci para comprar pão. A padaria estava lá, mas ninguém dentro dela reagiu quando eu entrei. Uma cliente passou por mim como se atravessasse um espaço vazio. O padeiro olhou para o balcão onde eu estava e serviu outra pessoa que não estava ali. Eu tentei falar. Minha voz saiu, mas ninguém virou. Foi quando eu vi. No espelho atrás do balcão, meu reflexo não estava lá. Não havia atraso. Não havia distorção. Não havia nada. Eu não existia naquele pedaço do mundo. Saí da padaria devagar, sem correr, porque eu já tinha entendido algo importante. Correr só fazia a cidade ajustar mais rápido a minha ausência. Hoje, já velha, eu sei que isso não parou. Não completamente. Há dias em que a cidade me lembra. E há dias em que ela quase termina de me apagar. E o mais assustador de tudo não é desaparecer aos poucos. É perceber que, em alguns lugares, a cidade já seguiu em frente como se eu nunca tivesse existido. E quando isso acontece, eu sinto algo que não sei descrever direito. Não é dor. Não é medo. É uma espécie de silêncio profundo, como se o mundo virasse o rosto por um segundo e dissesse: eu quase lembrei de você. E toda vez que isso acontece, eu fico me perguntando quanto tempo falta até nem isso sobrar. Eu ainda me lembro do momento exato em que comecei a duvidar da minha própria sanidade, e o mais assustador é que isso não aconteceu no meio da noite, nem em algum beco vazio. Aconteceu dentro de um trem cheio de gente. Mas antes disso, preciso voltar um pouco. Eu vivi a maior parte da minha vida nessa cidade de concreto e luzes cansadas. Uma metrópole que nunca dorme, mas também nunca parece realmente acordada. Os prédios são altos demais, como se quisessem esconder o céu. À noite, as janelas acesas parecem olhos observando tudo, mesmo quando não há ninguém olhando de volta. Quando eu era mais jovem, comecei a notar pequenas coisas. Primeiro, era um detalhe simples. Um reflexo que demorava meio segundo a mais para me acompanhar no vidro de uma vitrine. Um som de passos atrás de mim que desaparecia quando eu virava o rosto. Ou o jeito como algumas luzes de rua piscavam, não como lâmpadas quebradas, mas como se estivessem respirando. Eu dizia a mim mesma que era cansaço, que todo mundo vive assim aqui. Mas então vieram os dias em que eu percebia algo pior. Às vezes, quando eu olhava para os prédios à noite, algumas janelas não refletiam o que deveriam. Havia quartos iluminados por dentro, mas sem móveis, sem pessoas, só um brilho frio pulsando lentamente. E sempre, sempre havia essa sensação de que algo estava me observando. Não uma pessoa, não algo concreto, mas uma atenção silenciosa, como se a própria cidade tivesse olhos que não piscavam. Com o tempo, eu aprendi a ignorar, ou fingir que ignorava. Foi numa dessas noites comuns que tudo mudou. Eu voltava do trabalho, exausta, com a cabeça cheia demais para pensar em qualquer coisa com clareza. As ruas estavam úmidas, refletindo luzes distorcidas dos postes altos. O ar tinha aquele cheiro metálico de chuva antiga misturada com fumaça de transporte. Eu entrei na estação sem olhar muito ao redor. O trem chegou rápido demais. Corpos apertados, rostos cansados, silêncio estranho para um vagão cheio. Ninguém falava. Ninguém se olhava por mais de um segundo. Era como se todos estivessem tentando não existir demais. Eu segurei na barra de metal acima de mim. Ela estava fria, mas não deveria estar tanto assim. O trem partiu. No começo, tudo era normal. Até o primeiro detalhe impossível. Awesome! O rangido do trem não vinha só debaixo dos meus pés. Ele parecia vir de dentro das paredes também. Como se o metal estivesse se movendo em outra direção, em outra lógica. Olhei para o lado e vi algo estranho no vidro da porta. Meu reflexo estava atrasado. Não levemente, mas como se não me acompanhasse direito. Ele continuava olhando para frente quando eu já tinha virado o rosto. Então o trem apagou por meio segundo. Só meio segundo.
Mas foi o suficiente. Quando as luzes voltaram, ninguém parecia ter notado. As pessoas continuavam imóveis, como estátuas cansadas. Só que algo estava diferente. As janelas não mostravam mais o túnel. Mostravam outra coisa. Um espaço impossível. Um corredor infinito de prédios tortos, inclinados em ângulos errados, como se a cidade tivesse sido dobrada para dentro de si mesma. As luzes lá fora não eram luzes de rua, eram pontos vivos, pulsando devagar, como olhos respirando no escuro. Eu senti minha garganta fechar. Tentei falar com alguém, mas minha voz não saiu. E então percebi que o trem não estava mais em movimento comum. Ele estava deslizando, não sobre trilhos, mas através de algo. Algo entre lugares. O ar dentro do vagão ficou mais pesado, mais frio, e um cheiro estranho começou a se espalhar, como poeira antiga misturada com algo que não deveria estar vivo. Foi quando eu vi a primeira criatura. Ela não estava do lado de fora. Estava refletida no vidro, atrás de mim, alta demais para caber no espaço entre os vagões. Magra, mas não como um corpo humano magro, como se tivesse sido esticada pela própria realidade. Não tinha rosto definido. Apenas uma superfície escura onde algo parecia se mover lentamente por dentro. E ela estava olhando para dentro do trem, diretamente para mim. Meu coração bateu tão forte que doeu. Virei de repente. Não havia nada. Só passageiros imóveis. Mas no reflexo, ela ainda estava lá. E agora, mais próxima. As luzes do vagão começaram a piscar de novo. Mas dessa vez, não voltavam iguais. Um banco desaparecia. Um passageiro mudava de lugar sem ter se movido. Um rosto ficava errado, como se tivesse sido desenhado às pressas por alguém que não entendia como rostos funcionam. Eu comecei a perder a noção do que era real. A criatura apareceu novamente. Agora em outro reflexo. Depois em outro. Sempre um pouco mais perto. Sempre mais consciente de mim. Então, percebi o pior. Os outros passageiros não a viam. Não viam nada. Eles continuavam parados, olhando para frente, como se estivessem presos em um pensamento coletivo profundo demais para serem interrompidos. Eu estava sozinha naquele reconhecimento do impossível. Ou talvez eu fosse a única ainda dentro do que chamamos de realidade. O trem passou a desacelerar, mas não como um trem normal desacelera. Era como se o próprio tempo estivesse sendo puxado para trás, esticado, dobrado. As luzes lá fora agora mostravam rostos nas janelas dos prédios, mas não rostos humanos. Formas olhando de dentro das paredes. Senti algo encostar no meu ombro. Virei rapidamente, esperando qualquer coisa. Nada. Mas no vidro ao lado, minha própria imagem não estava mais imitando meus movimentos corretamente. Ela me olhava. Foi nesse instante que tudo se quebrou, não com um som alto, mas com um silêncio absoluto. O trem entrou em um tipo de escuridão total, como se tivesse atravessado uma camada do mundo que não deveria existir. Eu não conseguia mais distinguir onde terminava o vagão e começava o exterior. Era tudo a mesma coisa, um espaço impossível, comprimido, respirando devagar. As criaturas estavam agora em todos os reflexos, e algumas não precisavam mais deles. Uma delas estava parada no corredor, mas ninguém reagia. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não obedecia como antes. Era como se a cidade inteira estivesse me segurando no lugar, observando se eu ia entender o que estava acontecendo. E então, o trem simplesmente voltou, como se nada tivesse acontecido. Os passageiros respirando como se nunca tivessem parado. Mas eu sabia porque minhas mãos ainda tremiam, porque meu reflexo não me acompanhou por alguns segundos depois. Porque, no vidro da porta, uma última coisa ficou olhando para mim mesmo quando tudo já parecia normal. Aquela criatura. Como se soubesse que eu não tinha saído totalmente daquele lugar. Naquela noite, quando cheguei em casa, demorei horas para conseguir acender a luz. E mesmo quando consegui, tive certeza de uma coisa que nunca mais me deixou em paz. Às vezes, o trem não te leva para outro lugar. Ele te mostra o que existe entre os lugares. E uma vez que você vê, ele nunca esquece de você, nem você dele. Se eu lhe disser que a primeira vez que vi algo impossível não foi à noite, você acreditaria? Eu já estou velha agora.
Minhas mãos tremem mesmo quando estou em silêncio, e às vezes tenho a sensação de que ainda escuto aquela cidade respirando atrás de mim, como se nunca tivesse me deixado sair de verdade. Mas tudo começou de forma comum. É sempre assim, não é? O horror nunca chega gritando. Ele chega como um detalhe fora do lugar. Eu vivia cercada por prédios tão altos que o céu parecia uma lembrança distante. A cidade nunca tinha silêncio real. Mesmo de madrugada, havia sempre um zumbido elétrico, como se fios escondidos sob o concreto mantivessem tudo acordado à força. No começo, eram pequenas coisas. Sombras que se alongavam mais do que deveriam, mesmo quando a luz não mudava. Reflexos em vitrines que demoravam um instante a mais para desaparecer. E, principalmente, aquela sensação constante de ser acompanhada, como se cada rua tivesse um olhar invisível preso em mim. Eu aprendi a ignorar, ou pelo menos fingir que ignorava. Até a noite em que entrei naquele beco. Eu estava voltando tarde. As ruas principais já tinham esvaziado, e a cidade parecia ainda maior quando não havia pessoas para preencher seu vazio. Os prédios altos ao redor se inclinavam levemente sob a luz fraca dos postes, como se observassem cada passo meu. Foi quando eu percebi que havia errado caminho. Ou talvez o caminho tivesse mudado enquanto eu andava. O beco não estava ali antes. Eu tenho certeza disso. Era estreito demais, como se duas paredes de concreto tivessem sido aproximadas à força. As luzes no topo piscavam lentamente, em um ritmo irregular, como um coração cansado tentando continuar batendo. O ar ali dentro era diferente. E com um cheiro estranho, metálico, como chuva antiga misturada com ferrugem invisível. Eu deveria ter voltado, mas algo me fez continuar. Não foi coragem, não foi curiosidade. Foi como se o próprio espaço tivesse decidido que eu entraria. As paredes do beco eram lisas demais. Não havia janelas, nem portas, mas ainda assim eu tinha a impressão de que havia coisas atrás delas, pressionando, esperando. Eu comecei a ouvir sons. Primeiro, muito sutis. Um arrastar leve, como unhas passando lentamente pelo concreto. Depois, algo parecido com respiração, mas não humana. Irregular demais, profunda demais, como se viesse de um espaço maior do que deveria existir ali. Olhei para trás. A entrada do beco ainda estava lá, mas parecia mais distante do que deveria, como se o próprio beco estivesse se alongando. Foi quando vi a primeira anomalia clara. Minha sombra não estava correta. Ela não acompanhava meus movimentos com precisão. Às vezes, ela se atrasava. Outras vezes, se movia sozinha. Eu parei imediatamente. A sombra também parou. Mas um segundo depois, ela continuou andando mais alguns centímetros. Eu senti o sangue gelar. E então o beco respondeu. As luzes piscaram mais forte. E, por um instante, as paredes pareceram respirar, como se estivessem inchando e retraindo lentamente. Foi nesse momento que percebi que não estava sozinha. Mas não havia ninguém visível. Ainda assim, eu sabia. Algo caminhava junto comigo, dentro daquele espaço impossível. A cada passo que eu dava para trás, a entrada parecia mais distante. A cada passo que eu dava para frente, o beco parecia não ter fim. E então vieram os reflexos. Em uma poça no chão, que eu não tinha visto antes, minha imagem não se movia corretamente. Ela olhava para outro ponto do beco. Um ponto vazio, como se estivesse vendo algo que eu não podia, ou que eu ainda não podia. Foi quando o primeiro sussurro chegou. Não era uma voz clara. Era como se o próprio concreto estivesse tentando formar palavras, falhando no processo. E ainda assim, eu entendi. Não olhe diretamente. Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço. E, mesmo sem querer, eu olhei. Não para a frente, mas para o lado. E foi aí que vi uma presença. Não uma criatura definida como as que a mente tenta inventar depois para aliviar o medo. Era mais uma ausência de forma. Um espaço onde a luz não conseguia se sustentar direito. Como se o próprio ar estivesse errado naquele ponto. Ele não tinha olhos, mas eu sabia que me via. Não tinha boca, mas eu sabia que me reconhecia. E então ele se moveu. Não andando, mas deslocando o próprio espaço ao redor dele. As paredes do beco pareciam se dobrar levemente na direção dele, como se a realidade quisesse evitar tocá-lo diretamente. Eu tentei correr, mas o som dos meus passos não combinava com o que eu via.
Era como se outra pessoa estivesse correndo ao meu lado, alguns segundos atrasada. E essa outra pessoa não era eu. O pânico começou a crescer dentro de mim de uma forma que não consigo explicar até hoje. Não era apenas medo. Era a sensação de que minha própria percepção estava sendo reorganizada. O beco começou a mudar, devagar no início. Depois, mais rápido. As paredes se alongavam, encurtavam, se inclinavam em ângulos impossíveis. O chão parecia pulsar sob meus pés, como se tivesse vida própria. E os sons, dezenas de respirações agora, todas ao meu redor, mas nenhuma visível. Eu comecei a perder a noção do que era real. Meu reflexo na poça já não me acompanhava. Ele olhava diretamente para cima, como se estivesse vendo algo acima de mim. Eu não tive coragem de levantar o rosto. As luzes começaram a falhar completamente. E no escuro intermitente, eu via fragmentos. Mãos onde não havia mãos. Estruturas que pareciam feitas de sombras solidificadas. Movimentos que não seguiam lógica nenhuma. E sempre a sensação de que aquilo tudo estava me estudando. Foi quando entendi algo pior. O beco não era um lugar, era um estado. E eu tinha sido colocada dentro dele. Não havia saída porque não havia fora naquele momento. Tudo que eu fazia era observado, registrado, ajustado. Eu não sei quanto tempo passei ali. Pode ter sido minutos. Pode ter sido uma eternidade comprimida. Só sei que, de repente, tudo parou. As luzes voltaram ao normal. O som da cidade retornou como se alguém tivesse ligado um interruptor distante. E eu estava do lado de fora do beco, de volta à rua. As pessoas passavam ao meu redor normalmente. Ninguém parecia ter percebido nada. Mas eu sabia que algo tinha ficado comigo. Porque, até hoje, às vezes, quando estou sozinha, vejo minha sombra hesitar antes de me acompanhar. E, em alguns reflexos, por um segundo curto demais para ser coincidência. Eu não estou olhando para mim mesma. Estou olhando para algo que ainda está dentro daquele beco. Eu nunca contei essa história para ninguém da minha família. Não porque eu tenha medo de não acreditarem. Na minha idade, a gente aprende que ser chamada de louca dói muito menos do que lembrar de certas coisas. O motivo de eu nunca falar sobre aquilo é outro. Toda vez que eu conto, eu sonho com shopping novamente. E, mesmo depois de tantos anos, ainda acordo sentindo o cheiro daquele corredor. Hoje estou velha. Meus joelhos doem quando o tempo muda. Minha memória falha para coisas simples, mas existem lembranças que permanecem afiadas como vidro quebrado. E aquela noite é uma delas. Na época, eu trabalhava em uma loja de roupas dentro de um enorme shopping. Era um daqueles lugares modernos que parecia uma cidade dentro da cidade. Vários andares, escadas rolantes intermináveis, elevadores de vidro e corredores tão extensos que pareciam não terminar nunca. Eu trabalhava ali havia quase 6 anos. Conhecia cada corredor, cada saída e cada atalho. Ou pelo menos acreditava conhecer. O shopping tinha uma atmosfera estranha depois do fechamento. Durante o dia, era cheio de música, vozes, crianças correndo e vendedores tentando chamar a atenção dos clientes. Mas à noite era diferente. Quando as portas fechavam e as últimas pessoas iam embora, aquele lugar parecia perder alguma coisa. Como se a presença humana estivesse mantendo algo invisível sob controle durante o dia. E, quando todos saíam, aquilo ficava livre. Os funcionários comentavam histórias estranhas. Portas aparecendo abertas sem explicação, alarmes disparando em lojas vazias, elevadores sendo chamados para andares desertos. Eu sempre ria dessas histórias. Precisava daquele emprego e não podia me dar ao luxo de alimentar medos. Naquela noite específica, tivemos uma grande liquidação. O movimento foi intenso e todos estavam exaustos quando chegou o horário de fechar. Os seguranças orientaram os últimos clientes para saídas. As luzes principais foram reduzidas. A música ambiente desligou. Então o silêncio começou a ocupar tudo. Quem já esteve em um shopping vazio sabe como aquilo é estranho. Os sons parecem diferentes. Cada passo ecoa longe demais. Qualquer pequeno ruído parece vir de várias direções ao mesmo tempo. Eu ainda organizava algumas peças enquanto minha gerente fechava o caixa. Em determinado momento, olhei através da vitrine da loja e vi o corredor completamente vazio. Longo demais. Silencioso demais. Por um segundo, tive a impressão de enxergar uma figura parada na extremidade oposta.
Uma silhueta escura e imóvel. Ela desapareceu. Voltei ao trabalho, mas uma sensação desagradável permaneceu comigo. Terminamos tudo quase 1 hora depois. Os outros funcionários começaram a ir embora. Alguns seguiram para o estacionamento, outros utilizaram as saídas de serviço. Eu precisava atravessar um corredor lateral para registrar minha saída. Era um trecho pouco movimentado, cercado por vitrines apagadas e iluminação fria. Enquanto caminhava, ouvi um ruído metálico distante. Parecia vir de algum lugar à frente. Parei para escutar melhor. Quando avancei alguns passos, tive a impressão de que o som havia mudado de posição e agora vinha de trás. Olhei rapidamente. Não havia ninguém. Apenas vitrines escuras e o brilho pálido das luzes refletido no piso. Foi então que percebi algo estranho nos reflexos das vitrines. Eles pareciam ligeiramente atrasados. Era um detalhe sutil, mas suficiente para me causar desconforto. Quando eu passava diante dos vidros, minha imagem parecia levar uma fração de segundo a mais para repetir meus movimentos. Meu reflexo também parou. Respirei fundo e tentei me convencer de que era apenas cansaço. Mas então tive a impressão de que o reflexo virou a cabeça sozinho, como se estivesse olhando para algo atrás de mim. Pouco depois, comecei a ouvir passos. Eram lentos e pesados, como se alguém estivesse caminhando atrás de mim sem qualquer pressa. Virei novamente. O corredor continuava vazio, mas algo havia mudado. Ele parecia mais comprido, muito mais comprido. As placas de sinalização pareciam deslocadas. Algumas fachadas não eram exatamente como eu me lembrava. Certas vitrines exibiam manequins que eu nunca tinha visto antes. Eram altos demais, magros demais, com proporções estranhas. Continuei andando, mas o ambiente parecia se transformar lentamente ao meu redor. O ar ficou mais frio. O cheiro mudou. Primeiro senti um odor de mofo. Depois veio um cheiro de ferrugem. Em seguida, algo muito pior, um cheiro antigo e desagradável que parecia impregnado nas paredes. As luzes começaram a oscilar. A cada breve apagão, eu tinha a impressão de que os manequins estavam mais próximos, como se movessem apenas nos instantes em que eu não conseguia vê-los. Meu medo começou a crescer. Foi então que ouvi algo ainda pior. Não vinham de uma pessoa. Pareciam vir das próprias paredes, como se existissem dezenas de presenças escondidas além do concreto. Eu acelerei o passo. Foi quando vi algo impossível. Onde deveria existir apenas uma passagem de serviço, havia agora um corredor estreito de concreto escuro. Eu nunca tinha visto aquele lugar antes, mas tive a sensação perturbadora de que ele sempre estivera ali. Atrás de mim, as luzes começaram a apagar uma após outra, mergulhando o corredor principal em uma escuridão crescente. Sem pensar, entrei naquele beco. O cheiro era sufocante. As paredes estavam cobertas por manchas escuras que pareciam pulsar lentamente. As respirações agora estavam muito próximas. Foi então que comecei a enxergar formas se movendo na escuridão. Eu não sei quanto tempo fiquei naquele lugar. O tempo parecia não funcionar da maneira correta. Mas me lembro claramente do momento em que uma das criaturas surgiu diante de mim. Ela não possuía rosto, apenas uma superfície escura e lisa. Mesmo assim, eu sentia sua atenção voltada para mim. Então ela ergueu lentamente um dos braços e apontou para trás de mim. Eu me virei e vi uma mulher idosa. Era eu, como sou hoje. Quando olhei novamente para a criatura, ela havia desaparecido. Tudo havia desaparecido. Eu estava novamente no corredor do shopping. As lojas pareciam normais. Tudo parecia exatamente como deveria ser. Quando finalmente cheguei ao relógio de ponto, o segurança me perguntou por que eu tinha demorado apenas 3 minutos para atravessar o corredor. 3 minutos. Mas eu tinha certeza absoluta de que havia passado horas naquele lugar. Pedi demissão 2 semanas depois. Nunca mais voltei. E até hoje evito entrar em shoppings depois do fechamento. Mas existe algo pior. Algo que ainda me faz acordar assustada durante a madrugada. Às vezes, quando passo diante de vitrines vazias à noite, meu reflexo não me acompanha imediatamente. Primeiro ele permanece parado, observando alguma coisa atrás de mim. E somente alguns segundos depois, ele se lembra que deveria ser eu.